Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Acho que não tem como não vir aqui hoje e não falar de algo que eu acho que vai nortear o noticiário do clube por um bom tempo, que é em relação à manutenção ou não dos jogadores mais experientes do elenco do Atlético, da famigerada panela, né? Existe um caminho de saída de Thiago Heleno, de saída de Pablo, de saída de Nicão, que essa aí é a mais próxima e já é um fato, e principalmente da saída do Fernandinho. Então, um Atlético que deve passar não só por uma reformulação, mas por uma reformulação das suas principais lideranças, das suas principais referências. E eu vejo muitas opiniões por aí, né? Primeira opinião técnica, né? Pessoal debatendo qual jogador faria sentido ficar ou não. Ah, o Fernandinho merece ficar. Ah, o Thiago Heleno merece ficar. Se você for levar só pelo lado técnico, eu manteria tanto o Thiago Heleno quanto o Fernandinho. Mas a questão não é essa. A questão é o que esses caras eles representam hoje. Eu acho que no futebol, quando você tá lidando com 1 milhão e meio de torcedores, pós um rebaixamento, o torcedor não quer saber se o Pablo vai sair da área para gerar espaço pro volante pisar na área e gerar jogo. O torcedor não quer saber do número de rebatidas do Thiago Heleno. O torcedor não quer saber os gols da reta final do Nicão. O torcedor não quer saber da influência do Fernandinho. O torcedor quer saber como ele vai se ver livre dos personagens de um rebaixamento extremamente duro. O torcedor, ele não quer ir para a Arena da Baixada mais e lembrar que os personagens que perderam pro Juventude, que perderam pro Grêmio Reserva, que não conseguiram empatar com o Bragantino que nos garantiria na Série A, eles ainda estejam vestindo a camisa do Atlético. O torcedor quer uma limpa e eu acho que essa vontade do torcedor ela precisa ser respeitada. Primeiro de tudo porque o torcedor é o maior patrimônio da história do clube. Mas mais do que isso, o torcedor do Atlético, ele vai ser mais importante que Thiago Heleno, que Pablo, que Nicão, que o nosso querido Fernandinho, numa disputa de Série B. O torcedor do Atlético vai ser mais importante que qualquer jogador na hora de potencializar a equipe num cenário de volta para a Série A. Então, o que precisar ser feito para que o Atlético tenha o torcedor do seu lado, eu acho que deve ser feito. Eu acho que não deve ser nem remediado. Deve ser simplesmente feito e ponto. O torcedor, assim como foi protagonista numa tentativa de reação na reta final do Campeonato Brasileiro, o torcedor ele vai ser protagonista na Série B e eu não tenho dúvida disso. Então, se for para botar numa balança Fernandinho, Pablo, Thiago, Nicão e a torcida do Atlético, a torcida do Atlético tem que falar mais alto. A torcida do Atlético tem que sempre ser prioridade. Os jogadores passam. A camisa fica, o torcedor fica. E ainda tem outros pontos. Questão financeira. A gente está falando de uma folha que alcançou ali 8, 9 milhões, mas a gente está falando de uma folha que pode ter 2, 3 milhões liberados com a saída desses jogadores. O que o Atlético não pode conseguir no mercado com a saída dessas peças e a brecha financeira que esses caras acabam deixando na folha salarial do Atlético, que sempre foi um problema muito grande. A gente está falando de salários que vão acumulando de temporadas e temporadas e temporadas, como é o caso do Thiago. Um salário altíssimo, como é o caso do Fernandinho. Sabe? O próprio Pablo, acho que para a realidade de Série B, ganha um bom salário. Então o Atlético vai ter uma nova cara financeira. O Atlético vai ter uma nova realidade financeira que, cara, tem muito valor agora nesse processo de reformulação. E quando a gente fala sobre um processo de reformulação, a gente também fala sobre mudanças. Não adianta a gente querer reformular e ficar com as mesmas caras. Não adianta a gente querer reformular e ter as mesmas lideranças de um processo tão destrutivo que o clube passou. Eu quero reformular, eu quero que o Raul assuma um papel de liderança. Eu quero que o Luiz Fernando assuma um papel de liderança. Eu quero que o Léo assuma um papel de liderança. Assim, a impressão que dá é que o Atlético teve uma fase muito vencedora
E ele não consegue se desprender dos personagens dessa fase muito vencedora. Seja via diretoria, seja via elenco. A velha história de encerrar ciclos. E não necessariamente todos os ciclos precisariam ser encerrados. Mas a partir do momento que você tem um rebaixamento tão duro e a partir do momento que você vê esses personagens ficando tão marcados, cara, não tem muito pra onde ir, não tem lado técnico que se sobressaia ao sentimento de uma queda como aconteceu em 2024. Então, assim, Thiago, a diretoria quer a permanência? A diretoria entende que ele se adequando financeiramente, dá pra permanecer com essas peças. Mas eu acho que o clima com essas peças ficando vai ser um clima de merda. O clima com essas peças ficando vai ser um clima muito ruim. O Atlético precisa desse refresh. O Atlético precisa dessa reformulação. Tanto na relação torcida-elenco, quanto dentro do CT do Caju mesmo. Acho que a gente precisa de menos gente com moral dentro do CT do Caju. Acho que a gente precisa de gente que quer construir moral dentro do CT do Caju. Construir nova história, construir episódios vencedores vestindo a camisa do Atlético. E volto a dizer, tecnicamente, eu acho que todos ali dariam um retorno numa Série B. Mas não é só sobre isso. Futebol não pode ser tão racional e tão pouco passional. A gente está falando de saídas que muito toca na parte emocional da coisa. E muito toca na parte do torcedor, do sentimento ali. E isso não tá errado. Isso não tá nem um pouco errado. Então, assim, eu espero que em 2025, de forma planejada, de forma coordenada pela diretoria, a gente tenha um ano de mais caras novas, de mais base, de mais jogadores que podem evoluir e crescer do que esses caras que, não vou falar que rebaixaram o Atlético, mas esses caras que com certeza já construíram a história com a camisa do clube. Acho que, por exemplo, um Fernandinho é um além. Eu acho que a parte técnica do Fernandinho, em algum momento, vai fazer o torcedor entender que a permanência dele é importante. Eu acho que a parte técnica do Fernandinho vai fazer o torcedor entender que ele é diferente. Que precisa ser diferente. É uma realidade que a gente não vai conseguir nada próximo. Mas os outros, eu ficaria com o Thiago. Mas assim, se tiver que sair pro clima do CT melhorar também, show de bola. Não é fácil reformular, não é fácil você chegar pra um cara que venceu muita coisa com a camisa do clube e falar: agora a gente vai precisar que você diminua o seu salário. Na teoria, isso é um sinal de valorização pro jogador. Mas não adianta. A gente precisa priorizar o Clube Atlético Paranaense. Volto a dizer. Jogadores passam, o Atlético fica.